supor que eles vão cair numa armadilha, eu não sei, eu tenho minha dúvida. Porque o que a gente observa também é que eles têm um poder mental enorme. Não sei como é isso, não sei de onde eles tiram isso, não sei como que é feito, e se é mental ou se é um maquinário. Porque o fato é que eles param um carro, por exemplo, numa rodovia, né? O carro vai indo, eles descem, geralmente alguém vê uma estrelinha, faz um zigue-zague, de repente está lá, na estrada. E você não tem ação nenhuma. Já houve casos deles erguerem o carro com a família dentro. Isso a família toda relata. O desespero que passam. Então você está a mercê. Quer dizer, o que eles têm de poder mental, tecnológico, está além da nossa compreensão. Então, esse é o ponto. Mas a questão é isso aí, Humberto. Maldonado? Isso. Por favor. Então, queria perguntar, quando você coloca que os militares podem, obviamente, saber um pouquinho mais que nós, por causa da questão da segurança nacional, a pergunta seria, poderia ter aí nesse núcleo de militares algum que fosse um pouquinho mais premiado, ou um pouquinho mais, que soubesse mais e mais, ou que tivesse algum outro tipo de contato? Olha, o coronel William G. de Holanda, ele, ao que tudo indica, do que nós sabemos, ele fez um trabalho extraordinário em Colares, naquela região do norte do Brasil. Só que esse trabalho, o que veio para nós, o que veio para o nosso conhecimento, isso graças ao pessoal do CBPDV, do GEVAER e outros, não vai quase nada além do que nós já sabemos. Dizem que tem lá mais documentação, mas ainda que tem, e eu acredito que tem. Não é aquilo que eu digo de saber do outro lado, do lado dos alienígenas. É aquilo que está. Você é o alienígena, você está aí, essa filmadora é sua, eu não tenho ideia do que seja isso, não tenho ideia de quem seja você, eu sou um terráqueo. Eu estou aqui, eu filmo você, fotografo você e mostro. Mas é o que eu vou mostrar. O que está aí? Eu não sei. Quem é o alienígena? Eu não sei. O que é o alienígena? Eu não sei. O que eles pretendem aqui na Terra? Eu não sei. Quanto tempo eles vão ficar aqui? Eu não sei. E não sabemos. Agora, alguém sabe? É uma questão. Se os militares sabem, e sabem que isto não é conveniente passar para nós civis, então não vão passar. Se me permite, Maldonado, o senhor, né? Uma colocação sobre contundente e sobre indício. Na minha opinião, as duas coisas são a mesma. Uma prova contundente, por exemplo, é quando uma pessoa é abduzida, ou entra numa nave, ou tem um contato pessoal. Para ela, isso é uma prova contundente. Certo. Quando ela relata esse fato a outra pessoa, para outra pessoa isso é um indício. É só um indício. É só um relato. É só um relato, exatamente. Então, para mim, quando o conjunto de indícios é muito grande, o conjunto se torna uma prova contundente. Não, nós chamamos de indícios irrefutáveis, né? Não podemos, não sei se poderíamos, né, chamar de prova, porque a prova seria aquilo que não poderia ser refutada de maneira alguma. Mas os indícios, esses indícios que nós chamamos de indícios irrefutáveis, eles estão aqui e nós tomamos conhecimento deles,
Mas a ciência aparentemente não toma. E se toma? Porque aí também nós temos que ter cuidado com o que dissemos, o que achamos que sabemos, até onde vamos. Será que a ciência realmente ignora os discos voadores pela maneira como a gente supõe que eles ignorem? Porque a moda é agredir o cientista, né? A moda é chamar o cientista de cético, a moda é chamar o cientista de obtuso, enfim, a moda entre nós é denegrir o cientista porque ele, de certo modo, não afina conosco, com aquilo que nós pensamos, ou com aquilo que nós queremos, ou com aquilo que nós gostaríamos que fosse. Mas, será que ele não tem também uma razão? Porque, se você souber, como cientista, que vem um objeto, um asteroide contra a Terra, como aquele de há 65 milhões de anos, que se bater aqui, provavelmente, não vai sobreviver ninguém. E se sobreviver, vai desaparecer em alguns meses depois, com aquilo, como é que se diz? Desenvolve aqui, né? Talvez o cientista não diga. De repente é preferível deixar que aconteça, se for inevitável, né? Do que falar antes. Agora, o alienígena não é um asteroide, mas ele pode ser algo que traz um risco para nós, e talvez se ele deixar quieto, o Humberto falou, né, mexer com ele, mas talvez se nós o deixarmos quieto, e levar isso, e deixar isso ir acontecendo, e se desenvolver, até ver aonde chega, de repente, sei lá, alguma coisa vai acontecer no futuro, né? Alguma coisa no futuro vai acontecer, mas como nós não temos como antecipar isso, ou saber o que será e como reagir, talvez o cientista deixe, porque eu não posso aceitar que o cientista, sendo sério, fazendo um trabalho sério, ele ignora o que acontece. Ele não ignora. Não é possível ignorar. Como você vai ignorar coisas físicas, como o senhor falou, né? Essas evidências. As evidências não pode ignorar. Você pode tentar explicar que seja alguma outra coisa. Só que aquelas explicações, como eu mencionei o Heine, né? O Heine que foi o autor dos gases do pântano. Depois ele se envergonhou disso. Ele sentiu que ele tinha dito algo que não tinha cabimento, né? Esse retrator, só que como considerado o pai da ufologia, ele também tem uns pecados, e não se fala, e eu não sei se o pessoal aceita ou não, mas ele, quando se retratou e passou para o outro lado, eu tenho dúvidas se ele passou realmente, seriamente, mudou realmente de lado ou fez um jogo duplo. Porque quem especula isso a fundo, quem tenta saber das coisas, sabe que o Heineken foi o único que veio de lá de fora e teve espaço no Congresso Nacional, nosso parlamento, em 75, para falar. Antes disso, nem o coronel Odil de Oliveira teve esse privilégio. Ele fez a conferência dele na escola de guerra da época, né? Lá em Realengo, o Campo dos Afonso. Bom, não importa, ele fez a conferência dele, porque ele tinha ido para os Estados Unidos para se inteirar das coisas, né? Mas não deram a ele esse status de falar. O Raio que veio e falou. Agora, eu não sei se todos sabem também, que o Dr. Olavo Teixeira Fontes foi o maior iniciador da APRO no tempo em que viveu, e que infelizmente faleceu
em circunstâncias trágicas, porque foi acometido de um câncer repentino, em pouco tempo. Mas o Dr. Olavo Teixeira Fontes era tido lá no pessoal da APA, principalmente a Cora Lawrence e o Tim Lawrence, né, que foram os fundadores da APA, era tão bem visto e aceito que ele viajava com a família para lá, e as crianças deles, o Dr. Olavo tinha 7 filhos, 6 rapazes e uma moça, não, o contrário, 6 jovens e um rapaz. E o casal Lawrence, eles se tratavam de tio e sobrinho. Não sei se todos falavam inglês, mas eles se tratavam de tio e sobrinho. Não era uma pessoa do Brasil que chegava, não. Então, tal era a intimidade, e o Dr. Olavo fez tudo o que pôde no tempo em que viveu, das pesquisas que fez, inclusive a autonomia brasileira é obra dele, baseada no trabalho do M. Mitchell, né? E é para a água. Quando ele faleceu, o Heinrich veio no Brasil, aproximou-se da viúva Dona Teresa, da família, e conseguiu levar embora tudo o que tinha do Dr. Olavo aqui. E ninguém levantou um dedo. Você tentou levantar um dedo, não sei se pôde ou não, mas o fato é que ele levou. Então, eu não sei se nós podemos tratar o Heinrich assim com tanta credibilidade, porque achar que ele fazia. Eu não sei se, eu tenho minhas dúvidas, se ele realmente passou para o nosso lado, ou se ele passou a fazer um jogo duplo, porque ele era conhecido, ele era conhecido lá como Gold Eagle, quer dizer, o águia dourada, recebia um pagamento por fora. Não era a Força Aérea que pagava ele, não era a faculdade, não era a universidade. Ele recebia um pagamento por fora, ele não assinava. É muito esquisito. Bom, isso também a gente sabe, porque se especula lá, se investiga, se descobre, passa, né? O material chega, a gente fica sabendo. Não podemos jurar, não podemos assinar embaixo, mas esse é o que consta, né? E o Major Colma von Kevisk, Major 1 por herói de guerra, depois como é que se diz? Conseguiu a nacionalidade americana, fez um projeto, é o que se sabe, fez um projeto para levar à ONU, de mão beijada, um projeto para que se estudasse o problema a nível mundial sobre a orientação da ONU. E o Heinrich, e eles dois eram assim, fez uma comissão. E o Heinrich puxou o tapete dele. Porque quando ele começou a expor, assim, o Heinrich vai dizer, não, isso aqui não pode. Não, mas assim não. Então ficou muito esquisito. E o projeto fracassou. Então, é isso. Bom, mas esse senhor, por favor. O senhor acredita que um dia a ciência materialista vai encarar a ciência empírica? Porque a ciência materialista só fala nessa dimensão que a gente está aqui. Os russos já comprovaram, por efeito Killian, que existem outras dimensões. Será que os ufólogos um dia vão falar alguma coisa não materialista para o público que está ouvindo aqui? Vão ter coragem de falar? Ou não materialismo ou materialismo, eu não sei, a questão é um pouquinho delicada, porque na verdade já há muito tempo, e principalmente lá na Europa, com o pessoal do Jacques Vallée e outros, se tem levantado a questão de que eles não são materialmente o que nós somos aqui.
Esses que estão aqui, porque lá fora também não se sabe nada, lá fora não se sabe nada. Então, esses que estão aqui, se eles estão ocupando uma dimensão, ou não necessariamente uma dimensão, além da nossa, mas algo que foge à nossa percepção, até mesmo tecnológica, pode ser tecnológica. E se eles têm alguma coisa, então eles estão aí fora e você não vê. Você vê quando eles querem aparecer, né? São especulações, mas não está fora de cogitação. Mesmo porque, como eu venho falando aqui, né, nós não sabemos nada além. A minha teoria, quem esteve aqui da outra vez, lembra? Eu digo que são nômades, são parasitas, são hostis, né? E outras coisas secundárias, mas os 3 pilares básicos são esses. Por quê? E foi questionado de alguma forma e desenvolveu o argumento para aqueles que me questionavam. Por que são nômades? Porque nós o vemos em toda a terra, a todo tempo. É impressionante como todo dia, não é um dia sim, um dia não, ou uma semana assim, todo dia tem um fato que pode ser atribuído a eles. Tem alguma coisa que pode ser atribuída o tempo todo, sempre. E só aqui no Brasil, o que eles fizeram de varredura milimétrica, de norte a sul, mas principalmente no norte e nordeste, e nas nossas roças, é impressionante. Eu sei de 4 ou 5 casos que não estão na casuística, porque só eu particularmente sei, e não me importo de nem sequer de anotar, eu nem anoto, mas de pessoas que toparam com eles nas roças. E sempre que se topava com eles nas roças, eles estavam colhendo alguma coisa. Então eu digo que eles são parasitas, eles vão pegar. Eles não sei se o Humberto disse, talvez eles plantam, talvez tenham algo, eu não sei, mas se eles vêm pegar alguma coisa, né? Então, são nômades, por quê? Eles estão o tempo todo girando aí. Então eles estão em algum lugar, né? Eles não, é por isso que eu digo, eles não estão indo e vindo das estrelas. Não é possível que, em questão, ou seja, diariamente, ou se quiser semanalmente, tem naves saindo da Terra, indo para onde? Para alguma estrela, saindo da estrela e vindo para cá. Mas espera aí, a Terra não é o Walt Disney. A Terra tem alguma coisa para eles, que isso aqui é uma beleza, eles vêm aqui brincar de carrossel? Não, espera aí. Você sairá de uma estrela para outra como um ser inteligente, tecnologicamente avançado, com possibilidades de viajar entre as estrelas, quando você tiver um interesse, quando houver necessidade. E eu digo na teoria que quem decide se vai haver um encontro, não é quem vai receber o encontro, é quem vem. Você não decide que você vai decidir. Como é que você decide que vai haver um encontro com o extraterrestre? Se você não tem interação com eles. Então, se houver, é ele que vai decidir vir aqui, né? Vindo de outra estrela, porque esses não vêm, esses estão aí. Então, essa é a questão. Mais alguém? O Maldonado, isso. Eu queria saber se para você, esses milhares de abdução serviria como documento dessa existência de tudo que você falou em termos de atividade que eles exercem aqui, e por que a ciência, não se baseando também nesses mesmos fatos, ela ignora ou
manda embora, o caso do John Mack lá e outros tantos, manda embora dos seus projetos. Pois é, esse é um problema sério. O John Mack, PhD em Harvard, é um cientista de nome e de renome, né? Um cientista com credibilidade e como se diz, com uma carreira para cuidar, para preservar família, né? Ele se dispôs, pondo tudo isso em risco, a fazer o mais profundo estudo que se tem, conhecimento que ele pôde fazer durante um tempo, né, sobre isso. E depois, infelizmente, morreu daquela forma estúpida em Londres, atropelado por um caminhão. Disse que o motorista estava bêbado. Bom, mas o que o John Mack, até onde ele chegou? A regressão hipnótica não goza de toda a credibilidade da ciência. A regressão hipnótica, bom, vamos chamar assim, né? Eu não sei se, nem sei se seria viável dizer de outra maneira, mas a regressão hipnótica sofre de alguns questionamentos do seguinte, que o hipnoterapeuta pode, sem querer, inconsciente, consciente ou inconsciente, fazer com que você responda aquilo que ele quer. Então você seria um abduzido, eu vou praticar em você a regressão hipnótica e vou fazer com que você responda o que eu quero. Eu não tenho como discutir isso, não conheço nada do hipnotismo, da regressão hipnótica para discutir, mas vai além. Não é só a questão inconsciente ou consciente, eu faria você responder. É que a ciência questiona a própria pessoa que, ao ter um encontro, um suposto encontro, pode criar uma história na mente, ela constrói uma história